enfoques sociológicos. São abordagens que explicam o comportamento criminoso a partir de fatores sociais, culturais e estruturais. As teorias sociológicas partem do princípio de que não é possível explicar as causas do delito com base nas características individuais de cada infrator. Lembram das teorias biológicas e psicológicas? Pois bem, as teorias sociológicas abstraem voluntariamente do estudo das causas do delito essas características individuais e passam a entender, a estudar o fenômeno criminal como um fenômeno social, como um fenômeno que está profundamente enraizado nas condições sociais e nas interações humanas. Então vamos iniciar o estudo das teorias sociológicas com a Escola de Chicago. A Escola de Chicago se desenvolveu no início do século XX e, sem dúvidas, foi uma das escolas mais importantes para a criminologia no campo da sociologia criminal. A Escola de Chicago desenvolveu uma abordagem sociológica focando no estudo do delito com base no ambiente urbano e nos fatores sociais que contribuem para a criminalidade. Ela foi pioneira na utilização de métodos de pesquisa empíricos que combinavam abordagens quantitativas e qualitativas. E isso incluiu o uso de inquéritos sociais, histórias de vida e a técnica da observação participante. Principais contribuições da Escola de Chicago. Os estudiosos da Escola de Chicago aplicaram os conceitos da ecologia natural, que estuda as relações entre os seres vivos, as plantas, os organismos vivos e o meio ambiente, ao estudo das relações do homem com a cidade. Park e Burgess viam a cidade como um organismo vivo, onde diferentes grupos sociais ocupam nichos específicos. A cidade de Chicago foi utilizada como um laboratório para estudar as interações sociais e como essas interações influenciam o comportamento criminoso. Teoria das zonas concêntricas. Proposta por Ernest Burgess, a teoria das zonas concêntricas é uma das mais famosas da Escola de Chicago. Ela propõe que as cidades crescem de maneira radial a partir do centro, com diferentes zonas caracterizadas por diferentes níveis de criminalidade. As áreas mais próximas do centro, conhecidas como zonas de transição, ilustrando aqui graficamente, eu trouxe aqui um gráfico para vocês. O loop é o centro urbano, o centro comercial da cidade, e ele é seguido a segunda zona, o segundo círculo concêntrico, é a zona de transição, ocupada por pessoas de baixa renda e pessoas que recém-chegadas à cidade. Essa zona de transição apresenta forte instabilidade social e econômica e, portanto, apresenta as maiores taxas de criminalidade, segundo essa teoria. As zonas de transição são sucedidas pelas zonas residenciais dos trabalhadores, seguida ainda da zona residencial das pessoas de classe alta. E, por fim, temos as zonas rurais e suburbanas. Essa teoria é uma forma de explicar como as cidades crescem, se organizam e como os diferentes grupos de pessoas se distribuem dentro do território, dentro dessa cidade. Teoria da desorganização social. A Escola de Chicago introduziu o conceito de desorganização social, explicando que áreas urbanas com alta mobilidade populacional, diversidade étnica e pobreza enfraquecem as instituições de controle social informal e as próprias normas comunitárias, as normas e os valores comunitários. Esse enfraquecimento afeta as instituições sociais de controle informal, igreja, família, escola, clubes, o que facilita o aumento da criminalidade nessas áreas. Críticas à Escola de Chicago. A primeira crítica diz respeito ao determinismo geográfico. Algumas críticas apontam que a teoria das zonas concêntricas e a ênfase na localização geográfica podem ser vistas como uma forma de determinismo geográfico, sugerindo que o simples fato de uma pessoa residir naquela zona de transição pode levar ela à prática de uma conduta delitiva. Além do mais, a Escola de Chicago exclui os fatores psicológicos e os fatores biológicos anteriormente estudados,
A mesma crítica que se faz às teorias biológicas e sociológicas por excluir os fatores sociais é feita também às escolas sociológicas por excluir os fatores individuais, que são os fatores biológicos e psicológicos. Por isso mesmo, a criminologia moderna também apresenta hoje enfoques plurifatoriais e teorias integradas, que incorporam elementos de cada teoria para tentar explicar o fenômeno delitivo. Teoria da anomia, ou também chamada estrutural funcionalista. O criador dessa teoria foi Durkheim, que é considerado o criador de um pensamento moderno sociológico. Para Durkheim, o crime é um fenômeno normal dentro da sociedade, desde que esteja respeitado certos limites. Para Durkheim, o criminoso é um ser normal, é um ser humano normal, é um indivíduo biológica e psicologicamente normal. Durkheim introduz o conceito de anomia em sua obra O Suicídio, em 1897. A anomia é uma situação em que as normas sociais são confusas, conflitantes e até mesmo inexistentes, levando à falta de orientação para os indivíduos. Essa anomia ocorre em períodos de instabilidade, de grande instabilidade social e econômica, quando então as regras sociais perdem sua clareza e força. Essa anomia tem consequências sobre o comportamento dos indivíduos e que leva, inclusive, a um aumento dos comportamentos desviantes, inclusive do suicídio. O Durkheim, nessa obra, trata do tema suicídio. Para Durkheim, nesses momentos de anomia, os indivíduos se sentem desconectados dos valores e normas que antes os orientavam e acabam praticando comportamentos desviados. Robert King Merton adaptou a teoria da anomia de Durkheim para o padrão de vida norte-americano da década de 1930. Para Merton, o crime estaria ligado ao modelo cultural de vida norte-americano desta década. Ilustrando graficamente aqui, naquele período, Merton afirma que existiam diversas metas culturais relacionadas ao sonho americano, a busca por sucesso econômico e ascensão social, aquisição de riqueza, compra de bens, de casas, enfim. No entanto, Merton afirma que essas metas culturais destoavam das estruturas sociais vigentes naquela mesma época. Ou seja, não havia meios legítimos suficientes para alcançar os objetivos culturais por todos os indivíduos. Então, ele apresenta o conceito de tensão, que nada mais é do que quando existe essa pressão sobre os indivíduos para alcançar determinadas metas culturais, determinados objetivos de vida. No entanto, eles não possuem os meios necessários para alcançar esses objetivos. E aí é que entra o conceito de anomia de Merton, que foi adaptado, porque ele afirma que é nesse momento de tensão em que o indivíduo não tem os meios necessários, não existem meios suficientes para alcançar essas metas culturais, e o indivíduo passa a recorrer a meios ilegítimos, como o crime, para a obtenção desses objetivos, para a aquisição de riqueza, sucesso econômico, ascensão social. Modelos de adaptação de Merton. Os modelos de adaptação de Merton consistem nas modalidades, nas formas com que os indivíduos respondem àquela tensão existente em razão da falta de meios legítimos para alcançar as metas culturais. Merton afirma que o indivíduo, diante daquela situação de anomia, de desconfiança por não haver meios legítimos para alcançar aquelas metas, ele pode se comportar de 5 formas. O indivíduo pode adotar o modelo conformista, o conformismo, ou seja, aceitar as metas culturais e continuar buscando apenas os meios legítimos para alcançá-los. O indivíduo pode inovar, a inovação, e é aí que entra o comportamento desviado, aí é que entra a figura do delito. O indivíduo aceita as metas culturais, aquisição de bens, ascensão econômica, busca de riqueza, no entanto, adota como resposta meios ilegítimos como crime. Há também o ritualismo, onde o indivíduo não aceita as metas culturais vigentes. No entanto, apesar de não aceitar as metas culturais, ele continua adotando os meios legítimos. Um cidadão que trabalha, que pratica as suas atividades diárias, tem uma vida comum, normal, no entanto, ele renuncia a essa meta cultural de obtenção de riqueza, aquisição de bens. Ele segue sua vida de modo ritual. Temos ainda o retraimento, a evasão ou empatia,
que é quando o indivíduo rejeita as metas culturais, mas também rejeita os meios legítimos. Se dá quando o indivíduo nem procura alcançar aquelas metas culturais e também não procura um trabalho, não ocupa uma ocupação lícita, ele passa a viver de forma a esmo, sem maiores pretensões, inclusive se dedicando ao consumo de bebidas alcoólicas, ao consumo de drogas. É aquele indivíduo apático, que está à margem da sociedade. E por fim temos a rebelião. Na rebelião, o indivíduo rejeita as metas culturais e rejeita os meios legítimos. No entanto, ao contrário do retraimento e da evasão, onde o indivíduo renuncia àquele estilo de vida, renuncia aos meios legítimos e às metas culturais, o comportamento de rebelião, neste caso, o indivíduo quer praticar uma revolução, ele quer uma mudança de paradigma das metas culturais e também, inclusive, ele deixa de adotar os métodos legítimos, pode adotar, inclusive, comportamentos desviados, inclusive a prática de crimes, para obter essa transformação das metas culturais. São os indivíduos revolucionários. Teoria da associação diferencial ou da aprendizagem, de Edwin Sutherland. O princípio central desta teoria consiste em afirmar que o comportamento criminoso é aprendido por meio de interações sociais. Então, para essa teoria, ninguém nasce criminoso, mas se torna criminoso através de associações com indivíduos que praticam ou justificam moralmente os crimes. Para Sutherland, um indivíduo se torna criminoso quando ele interage com outros indivíduos, quando se expõe a definições mais favoráveis ao delito do que o contrário. Existem alguns fatores que influenciam no modo e na intensidade dessa aprendizagem criminosa, que Sutherland afirma que são 4. Frequência. Quanto mais frequente o contato com influências criminosas, maior a probabilidade de adoção de um comportamento criminoso. Duração. A exposição prolongada a ambientes criminosos amplifica essa influência. Prioridade. Associações feitas na juventude têm um maior impacto, têm um impacto mais duradouro dentro desse processo de aprendizagem. E, por fim, a intensidade. A quantidade de respeito, a intensidade do respeito e da afeição por pessoas que praticam crimes aumenta ainda a chance de imitação desse comportamento criminoso. Essa teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland teve uma inspiração na teoria da imitação do italiano Gabriel Tardi. Principais implicações da teoria da associação diferencial de Edwin Sutherland. Mudança de foco. A teoria desafiou aquelas explicações biológicas e psicológicas que já tratamos anteriormente, focando nos processos de socialização. Para essa teoria, o ambiente social é fundamental para gerar o comportamento criminoso. Implicações da teoria. Houve uma total mudança de foco, porque a teoria da associação diferencial desafiou aquelas explicações biológicas e psicológicas que já tratamos anteriormente, focando no processo de socialização. Para Sutherland, o comportamento criminoso é moldado por influências sociais e não por predisposições inatas. Aplicando essa teoria dentro das políticas criminais, Sutherland defendia que as intervenções deveriam ser voltadas para modificar o ambiente social, reduzindo a exposição do indivíduo a influências criminosas. Exemplos de políticas criminais: programas de mentoria, melhoria das condições de vida e educação. Sutherland, e aqui é bem importante deixar registrado, foi o primeiro dentro dos criminólogos a apresentar o conceito de crime do colarinho branco em 1939. Ele faz, inclusive, uma associação dessa teoria da associação diferencial com os crimes de colarinho branco, afirmando que esse mesmo processo de aprendizagem se verifica em qualquer classe social, inclusive entre os indivíduos de alto poder aquisitivo. Comportamentos criminosos também podem ser aprendidos em ambientes corporativos, onde práticas antiéticas são justificadas ou normalizadas.
Assim, executivos e empresários também podem aprender crime ao se associar com outros que também praticam, autorizam ou incentivam este tipo de ação. Teoria da identificação diferencial de Daniel Glazer. Para essa teoria, o crime se relaciona muito mais com a identificação com pautas de conduta criminosas do que propriamente com a associação, com esse processo de aprendizagem mencionado por Sutherland na teoria da associação diferencial. A diferença básica entre a teoria da associação diferencial de Sutherland e a teoria da identificação diferencial de Daniel Glazer é porque para Glazer não é necessário que o indivíduo interaja com pessoas com definições favoráveis ao crime. Esse processo é muito mais de identificação, que inclusive pode ser dado por meio dos meios de comunicação, pela mídia. Glazer afirma que o processo de identificação tem 3 etapas. Inicialmente, a observação, onde o indivíduo observa os comportamentos criminosos, e aqui, mais uma vez, deixando claro, não é necessário interagir com essas pessoas que apresentam definições favoráveis ao crime. Em segundo, a admiração. Ele observa e admira ou nutre respeito pelos modelos observados. Eu trouxe uma imagem de um indivíduo aí mostrando, admirando o criminoso no filme, na televisão, na grande mídia, e hoje em dia isso é bastante comum até. E por fim, a identificação. O indivíduo passa a imitar esses comportamentos, internalizando normas e valores que ele admira e que são que se identifica a partir desse processo de identificação. Teorias subculturais. Essas teorias são muito importantes dentro da criminologia e tentam explicar por que certos grupos sociais específicos adotam valores, normas e comportamentos bem diferentes daqueles que prevalecem dentro da cultura dominante. Mas o que é subcultura? Subcultura é um grupo dentro de uma sociedade maior. É uma subcultura, existe a cultura maior e existe um grupo dentro dessa que integra essa sociedade. No entanto, ela tem uma subcultura diferente. Eles compartilham valores, crenças e comportamentos distintos do que essa cultura dominante. As subculturas podem surgir em resposta como fatores como exclusão social, privação econômica ou busca por identidade e a sensação de pertencimento. Teoria das subculturas delinquentes de Albert K. Cohen. Esse autor, inclusive, tem um livro onde ele expõe essa teoria, Delinquent Boys. É um livro que trata da delinquência juvenil. Essas teorias subculturais, em sua maioria, elas buscam entender realmente o comportamento da delinquência juvenil. E Cohen diz o seguinte: a delinquência juvenil é uma resposta coletiva de jovens de classes sociais mais baixas diante de frustrações sociais. Vocês lembram da teoria da tensão, lá da teoria da anomia, onde o conceito de tensão, onde Merton fala que o indivíduo não alcança sucesso econômico, tem as metas culturais, o sonho americano, no entanto não há meios disponíveis, ele acaba optando pela conduta criminosa. A teoria subcultural de Cohen se baseia também nessa tensão, nessa frustração, no entanto se aplica mais especificamente aos jovens, em idade escolar, que têm as metas, também são submetidos a metas culturais, no entanto, eles não têm o mesmo rendimento, eles não têm a mesma preparação de outros jovens, de outros alunos de classes sociais mais altas, eles acabam se frustrando e criando grupos com valores próprios, valores estes que rejeitam a autoridade e valorizam comportamentos criminosos. Para os membros dessa subcultura, a delinquência não é apenas uma forma de rebeldia, mas também é um meio de obter prestígio e reconhecimento entre os pares. Os atos considerados desviantes pela sociedade, ou seja, pela cultura dominante, como por exemplo vandalismo e roubo, são valorizados dentro dessa subcultura. Cloward e Olin, eles expandiram a teoria das subculturas para sugerir que diferentes tipos de subculturas delinquentes podem surgir dependendo das oportunidades disponíveis em uma comunidade. Eles identificaram 3 tipos de subculturas delinquentes. A subcultura criminal, quando existe uma criminalidade adulta estruturada que fornece um padrão ao jovem, ou seja, o jovem
tem a oportunidade de aprender aquele comportamento, aquela habilidade criminosa, aquela eficiência criminosa. A subcultura de conflito, não existem meios legais ou ilegais para obter sucesso e eles adotam a violência como solução. Nesse caso da solução da subcultura de conflito, o jovem, não é? O delinquente, ele está frustrado, ele quer buscar meios ilegítimos, no entanto, não há naquela comunidade onde ele reside oportunidades para aprender, não é? Para desenvolver habilidades criminosas. Então, eles adotam a violência sem motivo, como solução. A violência pela violência. Por fim, temos a subcultura de retraimento ou afastamento, que consiste no fracasso da subcultura criminal e de conflito e o recurso às drogas ou ao álcool. Nesse caso, o indivíduo frustrado por não alcançar as metas, acaba não optando nem pela subcultura criminal, ou seja, aprender comportamentos criminosos de acordo com as oportunidades que ele encontra. Também não adota a subcultura de conflito, ele não busca a violência como solução. No entanto, ele renuncia, ele começa a fazer o uso de drogas ou álcools e acaba se retraimento. É mais ou menos como a teoria da apatia ou afastamento de Merton, lá na teoria da anomia, que já abordamos anteriormente. Teoria da subcultura de Walter Miller. Para esse autor, os jovens de classes mais baixas desenvolveram uma subcultura com valores e metas próprios que foram repassados de geração por geração, fomentando a delinquência. Portanto, ao contrário do que afirma as teorias subculturais anteriores, o crime não é fruto da rejeição dos valores de classe média, dos valores dominantes dentro de uma sociedade, mas sim da formação de valores e ideais próprios de uma classe baixa. A classe baixa tem valores e ideais próprios que foram se desenvolvendo, se passando de geração para geração, que diferem dos valores da classe média. Walter, ele afirma que os valores subculturais das classes baixas se baseiam em alguns fatores, em algumas características, que são, e ele enumera, problemas, envolvimento com a lei é normalizado. O problema com a lei, não é? O problema criminal é normalizado por esse grupo de pessoas. Dureza, valoriza-se dentro desse grupo a força física e a resistência. Astúcia, se valoriza a habilidade de manipular e enganar as pessoas. Emoção, esse grupo valoriza a busca constante por risco e emoção. Destino, eles creem que o futuro, não é, de cada pessoa está fora do alcance do indivíduo. Não há um controle individual sobre o futuro de ninguém. E por fim, a autonomia, que é o desejo de independência e rejeição a qualquer tipo de autoridade. São esses os valores subculturais de classe baixa, segundo essa teoria de Walter Miller. Teoria do condicionamento operante, de B.F. Skinner. Skinner foi um psicólogo norte-americano e, para ele, o comportamento criminal decorre das experiências já passadas da vida, derivando de uma série de estímulos que o indivíduo recebe ao longo de sua vida. As principais características da teoria do condicionamento operante são: o comportamento é moldado pelas suas consequências. Ao longo da vida, o indivíduo adota determinados comportamentos e sofre determinadas consequências. E a partir daí, ele vai moldando seus comportamentos futuros. Para Skinner, comportamentos seguidos por recompensas tendem a ser repetidos, enquanto comportamentos seguidos por punições tendem a ser evitados. Teoria do reforço diferencial de Jeffrey. O princípio central dessa teoria consiste na ideia de que o comportamento criminoso está em processo de constante interação com o meio social no qual o indivíduo está inserido. Ele ainda introduz o conceito das ideias de saciedade e privação. Para Jeffrey, algumas pessoas saciadas, não é, por algum anseio responderiam de maneira diversa daquelas pessoas que não estão saciadas, privadas de algum desejo. Por exemplo, uma pessoa desprovida de bens que pratica crimes contra o patrimônio.
Influenciada pela escola clássica, a teoria do reforço diferencial defende como forma de prevenir crimes a certeza da punição. Teoria da neutralização de David Mattson e Gresham Sky. O princípio central dessa teoria consiste na ideia de que os delinquentes, especialmente os delinquentes juvenis, compartilham o mesmo sistema de valores que vigoram em toda a sociedade, são valores homogêneos, mais ou menos homogêneos. No entanto, este grupo de indivíduos aprendem técnicas capazes de neutralizar, racionalizar e justificar o comportamento criminoso. Muitas vezes é comum que a gente, por exemplo, fure um sinal vermelho e justifique, é porque eu estava com pressa, é para não perder o voo. Enfim, são as justificativas que você cria, que o indivíduo cria para neutralizar, racionalizar e até justificar um comportamento, no caso, ilegal, irregular, e adotando essa teoria dentro da esfera da criminalidade. Esses autores, eles citam 5 comportamentos, não é, que buscam neutralizar, racionalizar e justificar o comportamento criminoso. Primeiro é a negação da lesão. Nesse caso, o indivíduo ele minimiza, ele afirma que aquela conduta dele, aquele comportamento criminoso dele não causou nenhum prejuízo. Como, por exemplo, eu fiz um racha no trânsito, no entanto, ninguém se feriu, não houve nenhum acidente. Negação da vítima. Nesse caso, o indivíduo ele atribui a culpa pelo comportamento que ele adotou à vítima. Ela mereceu, no caso de um homicídio praticado por motivo fútil. Ela mereceu. Ela me provocou. Me desrespeitou. Enfim, nesses casos, os exemplos que eu trouxe, eles negam a qualidade de vítima à vítima real e afirma que ela mereceu sofrer esse tipo de crime, como por exemplo, outro exemplo voltado aos crimes patrimoniais, uma pessoa que caminha numa via pública com relógio ou com celular, e aí alguém pega o celular dela, furta, ela mereceu, estava dando bobeira, estava com o celular expondo bens, então mereceu, ela merece, deve ser um playboy. Enfim, é esse tipo de negação da qualidade de vítima à própria vítima. Temos ainda a condenação dos condenadores, onde o indivíduo que adota o comportamento criminoso, o infrator, desvia a culpa para o seu acusador. Ele fala, esse delegado é pior do que eu. Esse promotor, esse juiz é pior do que eu. Esse sistema judicial é hipócrita, opressor. Enfim, ele condena, ele argumenta que os condenadores são piores moralmente do que eles. Apoio à lealdade. Nesse caso, o indivíduo pratica um crime e justifica, não é, esse comportamento criminoso por haver uma necessidade de dever de lealdade ao seu grupo. Fiz pelo meu grupo. Costuma-se citar os grupos terroristas, onde o indivíduo se é argimentado por determinados indivíduos, né, radicais, e pratica atentados terroristas e justifica isso em razão da necessidade de lealdade à causa e ao grupo ao qual ele pertence. Negação da responsabilidade. Nesse caso, o indivíduo afirma que a culpa não é dele, é dos outros. Essa é clássica, né? Ele afirma que não tinha controle sobre aquela situação e que fez e que praticou aquela conduta delituosa por pressão externa, por influência externa. O maior exemplo é a influência dos amigos. Vocês, com certeza, serão delegados de polícia e irão se deparar muito com esse tipo de técnica de neutralização, a negação de responsabilidade na delegacia de polícia. Muitas vezes a mãe, o pai, e a gente observa que uma estrutura familiar em mau funcionamento, no entanto, muitas vezes se atribui a culpa aos amigos. Nunca o comportamento criminoso tem origem, nasceu do próprio indivíduo. Foi influência sempre de uns amigos, ainda que não se saiba quem são esses amigos, mas é sempre influência dos amigos. Essa é uma técnica da negação da responsabilidade.